Rio de Janeiro, bom dia Brasil, com que prazer estamos aqui, um abraço a todos vocês, um abraço ao nosso querido doutor Silvio Provenzano, o Silvio sempre muito gentil, avisando que no dia de hoje ele não vai poder comparecer, né? Deve ser problemas lá no hospital, estou no servidor e os tais ossos do ofício, bacana meu amigo, bom trabalho, bom dia, semana que vem você estará conosco, o que eu espero é que você possa estar na sexta-feira, né? Quando a gente em almoço vamos aí comemorar um ano de programa. Adriane Nascimento está assistindo, Marcelo Gomes, bom dia Fernando, aqui de Manaus na escuta, alô Manaus, o Adriane, fala para mim como é que tá o tempo aqui, que aqui no Rio de Janeiro tá chuvoso a beça, viu? Alô você, olha tantos amigos, Adilson Furgieri Tatu, lá de São Paulo, né? Também João Batista da Silva Rocha tá vendo a gente aqui, o nosso carinho, o nosso abraço. Olha, eu vou começar o programa fazendo um comentário a respeito do inusitado Campeonato Carioca. Depois o pessoal reclama que tem pouco público, né? Mas na verdade falta um pouco de motivação, a meu ver, né? Tomando por base o jogo de ontem, que o meu Vasco da Gama perdeu para o Botafogo por 3-2, mas foi um jogo fantástico, um jogo corrido, um jogo muito parelho, e quis o Botafogo que aproveitasse melhor a oportunidade que o Vasco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você sabe que o Campeonato Carioca é dividido em três partes. Você tem a Taça Guanabara, que foi vencida pelo Flamengo. Você tem a Taça Rio, que agora o Botafogo se candidata a fazer a final, desde que saiba qual será o seu adversário, se Flamengo ou Fluminense logo mais. Porém, os quatro clubes, inclusive o Vasco, que ontem foi desclassificado com relação à Taça Rio, vão disputar um quadrangular para saber quem é o campeão do Rio de Janeiro. Quer dizer, se tu disputa a Taça Guanabara, ganha uma taça. Disputa a Taça Rio, ganha uma taça. E de repente nenhum dos dois que ganhou uma e outra podem vir a ser campeões cariocas, porque o quadrangular começa tudo de novo. O mais provável até, porque aparentemente o melhor time realmente parece ser o do Flamengo, mas futebol não tem lógica, né? De qualquer maneira, fica aí uma reflexão sobre o desinteresse que é natural. Primeiro, o pessoal não tem muito dinheiro. Segundo, que dá no bolso. E terceiro, que é decisão demais para um campeonato curto para valer. Mas alô, Cida Souza, um abraço grande para você. Minha gente querida, a gente está aqui também vendo a dissensão que houve, se é que a gente pode dizer, eu acho que me fica melhor a discussão, ou a quase discussão, entre Gilmar Mendes e o ministro Raposo no Supremo. Minha Nossa Senhora, tipo ping-pong, né? O outro foi uma pessoa horrível, né? Todo mundo viu isso cansativamente nos jornais, e a gente fica aqui pensando, meu Deus do céu, se isso é postura de um e de outro com relação ao Supremo Tribunal Federal. São coisas que acontecem no Brasil que, se a gente contar lá fora, ninguém acredita, né? Mas de qualquer maneira, vamos aguardar para ver o desdobramento, como devemos aguardar também o desdobramento da tal intervenção, que até agora foi só para tirar a barreira. Ontem nós tivemos aí o Michel Temer, que chegou meio que na surdina, esteve reunido com o pessoal, né? Na verdade,
pessoal da intervenção e tal, e fez um discurso sempre usando muito as mãos, dessa forma que ele usa, e dizendo que está destinando R$1 bilhão para a intervenção, e dizendo mais também, dizendo que, na verdade, estamos projetando que no futuro tenhamos menos problemas criminais, né? Presidente, realmente o senhor é um otimista, nós estamos torcendo para que seja assim, mas na verdade não vem sendo assim. Desde um mês da intervenção, a criminalidade aumentou em torno de 14% a 15%. Então é algo extremamente preocupante. Por outro lado, o tal do 1 bilhão que o senhor está destinando, até o general-chefe da intervenção, ele na verdade disse que esperava 3 bilhões, porque 1 bilhão vai ser para saldar dívidas com relação aos próprios soldados da PM, Polícia Civil e também, digamos assim, alguns fornecedores de materiais. Mas, de qualquer maneira, 1 bilhão são 1 bilhão, né? Então, evidentemente, alguém vai ficar no preju e, se for administrado da forma possível, provavelmente algumas pessoas receberão, outras não. De qualquer maneira, mostra o estado de penúria que muitas das vezes a gente vive. Olha, uma cena ontem me deixou muito impressionado, sabe? Eu vi, foi até no Datena, com o filho do Datena, que está virando um bom apresentador, o resultado das chuvas de São Paulo e os barracos que desabaram. Eu confesso a vocês, eu viajo muito, eu tenho esse hábito de viajar, eu gosto de viajar e preferencialmente eu viajo de avião. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, quando eu sobrevoei a cidade de Porto Alegre, eu fiquei mal impressionado, desculpe os porto-alegrenses, com as favelas ao derredor. E favelas que eu imaginava que só existissem lá, porque favelas com barracos de madeira. E aquilo é muito frágil, né? Muito bem, anos depois eu vi que não é só lá, porque eu tinha a falsa ideia, quando você chega aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, você vê casas de tijolos, né, de alvenaria, são simples, mas são de alvenaria, em sua maioria, e essa era a ideia que eu levava. Pois bem, a capital paulista, que é considerada a locomotiva do país, por assim dizer, tem favelas em zonas centrais, como a Zona Leste e Zona Oeste, tem favelas com barracos de madeira. E ontem teve gente perdendo, teve uma criancinha que morreu, porque o barraco de madeira, madeira, não aquela casa construída de madeira, é compensado mesmo. E aquilo acaba desabando diante da ação da água. Isso é lamentável, isso é deplorável e mostra o descaso dos nossos políticos em todos os níveis, seja a nível municipal, seja a nível estadual ou seja a nível nacional, porque é evidente que alguma coisa teria de ser feita. Hoje, quando a gente vê o crescimento da criminalidade, exatamente porque as pessoas não tiveram acesso ao estudo, não tiveram acesso à boa alimentação, independentemente do mal. Tem gente que é má mesmo, tem gente que já vai de má índole, até filho de rico que faz falcatruas. Ontem prenderam aí uma quadrilha que alugava carros de luxo, e em alugando carros de luxo essas pessoas vendiam em outro país, em algum lugar, e vendiam para desmanche. E foram presos todos, e você vê, eram pessoas de classe média. Quer dizer, essa coisa acontece, porém, a maioria da criminalidade que está aí não teve opção, gente. É um negócio louco. Eu contei para vocês o seguinte, olha, durante 4 anos no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, nos idos de 92 até 96, eu tenho uma agência de publicidade que hoje é pequenina, que já foi mediana, mas graças a Deus sempre funcionou, há 25 anos. Então, dois dos meus clientes que ampararam um jornal que foi de minha propriedade, chamado Top News, e que circulava na Zona Sul do Rio de Janeiro e também aqui na Tijuca, esses dois eu sempre reverencio. Foi a Estácio de Sá, que na época quem era o pró-reitor era o meu querido amigo Marcelo Campos, e também o outro cliente era a Sendas. E eu já contei aqui por mais de uma vez que, em função do que iria captar a nível de anúncio, eu tinha que ir
quase que uma vez por semana em São João de Meriti, onde ficava a sede das Sendas. E sempre, já há quantos anos, eu estou falando isso, gente, dos idos de 93, 94, 95, 96. Tem mais de 20 anos passados. Não é? Então eu me lembro que quando chegava, olhava a margem do rio, quando você sai da linha vermelha, você olha a margem do rio e você vê o assoreamento, você vê aquelas casinhas muito simples, humildes mesmo, jogando o lixo lá, porque não havia recolhimento. Então é aquela história, qual é a conclusão que eu chego? Que me perdoem os partidários da Revolução de 64, que me perdoem os partidários do senhor Fernando Henrique, de todos esses governos que passaram, revolução ou não, que só cuidaram da classe média e que não perpetraram realmente um plano educacional que pudesse tirar os filhos dos pobres da miséria. Essa é que é a verdade. Se isso não acontecer, não adianta pensar em evolução. Nós tivemos um exemplo aqui na TV Globo, quando a TV Globo recentemente filmou o desenvolvimento da Coreia do Sul, que é algo extraordinário, com ensino de qualidade. Aí vem o presidente e diz assim, não, nós sabemos, ontem falando isso o presidente Temer, com aquela mãozinha assim, fazendo uma opção de coisa com o dedo. Então ele disse o quê? Ele disse, não, a gente sabe que não é só a intervenção, que deve haver alguns projetos sociais, e estamos providenciando isso. De que jeito? Igualzinho acontece no Hospital Federal de Bom Sucesso, que vai fechar as portas sábado na emergência, porque não tem médico para atendimento, e que foi amplamente demonstrado nos noticiosos de todas as emissoras de televisão. Então é preciso fazer alguma coisa. Minha gente querida, alô Marco Silva, um abraço para você, querido, tudo de bom, tá mandando um bom dia para o Oscar também, para o Oscar Berro, que está mandando um bom dia para todo mundo, não é? E minha gente, então, isso colocado, isso posto, vamos à recomendação dos livros no dia de hoje, cumprimentos dos meus amigos da sala, e depois a gente vai para os nossos patrocinadores comerciais. Aliás, eu quero agradecer a receptividade que eu tive na Bradesco com a minha amiga Daniele, que é a gerente, nossa querida amiga Daniele, um abraço para você. Olha, o Caçador, você pode ganhar 3 almoços no Caçador por semana. Para participar é só mandar o seu e-mail para sorteiofs@gmail.com. sorteiofs@gmail.com. Esse livro é interessantíssimo, eu estou relendo ele, de autoria de um dos maiores filósofos do espiritualismo mundial, Leon Denis, que foi mestre e que viveu nos idos de 1800, depois da morte. É um livro muito importante, muito sério, e que é muito esclarecedor. 50 anos de comunicação. Esse livro ainda está no catálogo de venda da saraiva.com.br, que recentemente me convidou até para lançá-lo em São Paulo. De qualquer maneira, muito obrigado, e se você ainda não tem a história dos últimos 50 anos de comunicação, que na verdade coincide também com a minha presença no rádio e na televisão, você pode adquirir esse livro através do site da livrariasaraiva.com.br, livrariasaraiva.com.br. Tem fotos com grandes personalidades do rádio com as quais eu tive a oportunidade de entrevistar. Educação de Jovens e Adultos, reflexões a partir da prática, de autoria da professora Jaqueline Luzia da Silva e do nosso querido Pedro Carlos Pereira, que hoje está presente, igualmente professor e doutor em matemática. E também, finalmente, do Alex Campos, nosso querido amigo, Faça as Pazes com o Dinheiro. Alex Campos é jornalista e é também comentarista de economia na Rádio Jornal do Brasil. Como ganhar o seu segundo milhão, porque o primeiro você já deve ter perdido. Bom, é uma passagem rápida aqui na sala de visitas para cumprimentar os meus convidados. Você vê aqui o professor Isaías Nascimento, presidente do Instituto Mais Memória. Muito obrigado pela vinda. Bom dia, professor Isaías. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, Pedro Carlos. Bom dia, doutor Rivindo. Prazer estar com vocês. Muito bem, temos aqui o nosso querido professor Pedro Carlos, esse que é autor desse livro que eu acabei de apresentar ao lado da professora Jaqueline, né? Bom dia, professor. Bom dia, Fernando, bom dia, Isaías, bom dia, Luiz, bom dia a todos.
Muito bem. E o nosso querido doutor Luiz Aibinder. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Psicólogo dos mais conhecidos e dos mais festejados, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente volta aqui, lembrando que a gente não vive sem o apoiamento, né? Fundamental de todos vocês, queridos amigos que acreditaram e que acreditam no projeto. Então está na hora da gente repassar esse papo que normalmente a gente tem. São alguns minutos, mas bastante esclarecedores. Olha, aqui eu fiz uma bobaginha, que você sabe que é assim mesmo, que é o Self-Made Program, e Self-Made Program é o chamado Deus nos acuda, mas vamos que vamos. Então vou falar aqui agora das espadas katana que são exportadas para todo o Brasil. Essa aí é uma katana Megumi, aço damasco 2048 de altíssima qualidade. Você pode receber em sua casa, o objetivo é decoração, embora sejam espadas verdadeiras. Por isso mesmo, você não deve deixar na mão de criança. Espadascatana.com.br, brevemente também com um site nos Estados Unidos, Espadas Katana. Eu queria lembrar, falei agora há pouco no Bradesco, eu queria lembrar, Bradesco Seguro Residencial. Simule e contrate online, né? Comece agora, saiba mais no portal Bradesco Seguros, né? E cuidado com as fraudes, né? Procure saber se realmente você está entrando em contato com o Bradesco Seguros. O doce da vida é estar seguro. E finalmente, Trivago. Encontre seu hotel ideal e compare preços de vários sites. É muito interessante e eu recomendo, né? Aliás, sempre que puder, sempre que possível, procure antes de fazer uma viagem saber o preço do hotel através de trivago.com.br. E agora, minha gente, vamos à prece de Cáritas e depois então os debates na sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Poxa, amém, tio, estou rezando, tio, nesse momento. Olha como eu estou contrito. Olha que prazer ver os meus fãs inúmeros, todos olhando para mim nesse momento. Tira esse velho daí, deixa eu falar. Olha, tio, hoje o programa vai estar quente. Um abraço pro doutor Silvio Provenzano, que hoje não pôde vir. Doutor Silvio, alô, Marco Silva, alô, Oscar Bel. Esse nome é complicado, JC Valentim, meu Deus do céu. William Laranja, alô. Chega, rapaz, deixa eu falar com os rapazes aí, com a turma que está convidada do programa hoje. Ah, mas eles esperam, não é todo dia que eu posso aparecer. Olha, bom dia a todos, não esqueçam o guarda-chuva. Tchau! Oh, meu Deus do céu, esse pato tem cada uma. Ele agora está ficando um pouquinho mais educado. E nesse momento, então, a gente vai para a nossa sala de visitas. Bom dia, Sabina. Tudo bem? Parabéns aí. Não tem parabéns. Parabéns pro pessoal do Botafogo. Só tem um aqui, dois botafoguenses. O nosso querido professor Isaías Nascimento e também o Aibinder. Não, né, Aibinder? Você não é muito de futebol, né? Não sou nada. Sobre o futebol, Fernando, a minha infância eu me tornei botafoguense, meu pai é botafoguense, mas eu sempre tive uma diferença enorme com o Vasco, porque o Botafogo sempre foi o freguês do Vasco da Gama. Já está vendo que não é mais. Mesmo nos aulos tempos de Garrincha, de Newton Santos, Didi, Quarentinha, Zagallo, o Vasco vinha com o time lá e ganhava do Botafogo. Isso é uma. E aí eu me criei com essa diferença, né? Mas gosto muito da colônia portuguesa. Mas você disse, aproveita, você disse que queria falar alguma coisa em especial? Na data de hoje, especificamente, 22 de março, completa um ano do último show do Gerry Adriani. Né? O Gerry já estava acometido do câncer, que ele descobriu em fevereiro de 2017, e ele fez um esforço absurdo para, em 22 de março de 2017, fazer um show no Teatro Net Rio, onde teve o Carlos Cola, o Getúlio Cortes, a Lília, vários artistas da época da Jovem Guarda, e ele se despediu do público naquele show, né? E nós falávamos com ele, poxa, como é que você vai fazer esse show, Gerry? Vai ser muito difícil. Ele estava muito magrinho, muito fraco, né? E hoje eu botei lá no meu Facebook um post com as fotos, né? Homenageando ele. Porque ele tem um fã-clube ainda. Tem, legavelmente, foi um belo artista, do né? qual eu faço parte, né? Fazemos. E ele veio a falecer no dia 23 de abril, praticamente um mês depois, no dia de São Jorge. Se despediu de todos nós, né? Foi um amigo, um professor de vida, e um cristão assim que me deu muitas alegrias no convívio com ele, porque eu sou um pouco distante da religião, mas com o Gerry eu pude aprender muitas coisas, sobretudo nos últimos 5 dias de despedida dele. Que coisa, né? Tá aí o nosso carinho, nossa homenagem póstuma, né? Ao nosso querido. Um abraço para Sheila Passos, a viúva, verdade. E sempre carinhosa com todos nós. Muito bem. Aliás, também os filhos, né? A família, a Sheila, na verdade, participou da vida dele no último ano, né? Então, eu tenho uma lembrança boa do Gerry. Eu, como acredito na vida após a morte, eu não costumo cultuar mortos, na maioria das vezes, mas respeito quem o faça. E eu tenho uma lembrança muito boa quando garotos éramos, isso há muitos e muitos anos atrás, na TV Industrial de Juiz de Fora, Canal 10, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu comandava um programa chamado A Juventude é Assim Mesmo. E nesse programa, pela primeira vez, foi quando eu tive a honra de receber o Gerry, que estava estourado com Querida, né? Então tem um carinho todo especial. E folgo de você lembrar que o Todinho está aqui debaixo do pedestal, naturalmente empurrando o pedestal. Mas aí é uma bela lembrança. Mas eu queria começar
eu vou fazer o seguinte, aqui nós temos 2 professores e um psicólogo, né? Então, 3 professores. Três professores, sim, também. Então eu queria o seguinte, eu estou vendo aqui no zap do Fernando Pereira, ele me deixou uma fala que foi atribuída ao padre Fábio de Mello, que diz assim: como todo padre, geralmente é bastante didático, né? Esse didático meu, às vezes, tem umas aspasinhas, tem um fundo de ironia, embora, na verdade, eu acho que você pode falar em menos palavras aquilo que geralmente você fala em muitas palavras. Teria dito o padre Fábio de Mello, Aibinder: eu cresci comendo a comida que minha mãe podia colocar na mesa, sempre respeitei minha mãe e as pessoas mais velhas. Tive TV com 3 canais e não mexia para não quebrar. E antes de sair para a escola, arrumava a minha cama. Fazia o juramento à bandeira na escola. Bebia água de torneira. Péssimo gosto. Andava descalço, tênis barato e roupa sem marca. Não tive celular, nem tablet e muito menos computador. Ajudava minha mãe nas tarefas de casa e não achava que era exploração infantil. Tinha horário para dormir. Quando tirava boas notas, não ganhava presentes, porque não tinha feito mais que minha obrigação. Notas baixas era castigo e apanhava quando aprontava, e isso era apenas um corretivo e não um caso de polícia. E não sou revoltado, não faço análise em médico, os psicólogos vão ficar à míngua. E não falta nenhum pedaço em mim. Menos frescura e mais disciplina para essa geração. É disso que o mundo e as crianças estão precisando. Ordem, respeito, disciplina, bondade, educação, obediência e amor. Por um mundo onde não haja só direitos, mas também deveres. Concordo plenamente com ele nesse particular. Se você também faz parte dessa elite, copie e envie para mostrar que sobreviveu. Olha, algumas coisas aí a gente tem que concordar mesmo com relação à ordem, disciplina, com relação ao estudo. Agora, esse negócio do cara se colocar como perfeito, a mim me dá uma certa discordância, digamos assim, mas independentemente de influenciar, queria a opinião dos mestres. Eu não sou muito adepto de que arrota a santidade. Nem eu. A santidade é boa para santos, para pessoas comuns. Eu acho que escorrega pela hipocrisia. O discurso é um e a prática geralmente é outra. Então, blá, 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 blá. Né? Inclusive, o professor Carlos, algumas coisas têm lógica, um tapinha eventual, né, no bumbum, para dizer: não mexe aí, menino. Isso era coisa corriqueira realmente. Agora, de repente, dizer que não teve tablet, não teve computador, não teve porque não tinha. Na época não tinha. Eu estava pensando nisso, porque a época dele, como a nossa, não se tinha esses instrumentos, né? Não se tinha esse material, tablet nem nada. O máximo que a gente tinha era televisão. E só podíamos assistir televisão à noite em determinados horários. Os horários, não tinha. E também não tinha. Em casa, aquela coisa toda. E também não tinha. Não tinha essa programação diária. Era só na parte da noite, começava às 5 horas da tarde. Então acho que o que ele quer dizer com um tablet, essas coisas todas, é chamar uma atenção para hoje, que você tem aí todas essas ferramentas e elas não estão sendo usadas da maneira que possa contribuir para uma formação adequada. Sim, aí então, eu concordo, mas com uma frase o amigo matou. Isso que eu estou falando. Não precisa toda essa... Vejam como eu sou perfeito. Né? Mas é aquela coisa, nós, de uma certa forma, quando falamos também, poxa, eu era criança, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, e hoje eu sou assim, sou assado, nós também estamos nos colocando como perfeitos. Não necessariamente. Sim, eu vou discordar. Não, hoje eu tinha essa formação, hoje eu sou assim porque passei por isso. Não, você está contando uma história. Mas um pouco do que ele Quando você se joga, quando você se diz, quer dizer, eu estou resolvido, eu estou aquilo, deixa que o outro diga, fica muito mais bonito. Sim, e muito mais modesto. Mas quando você fala, eu cheguei hoje, eu cheguei hoje aonde eu estou por causa disso, que eu passei por isso, passei por aquilo, aprendi isso, aprendi aquilo, você está se colocando numa posição também de quê? De destaque. Já começou o debate. Eu estou contando uma história. Sim, que a pessoa do outro lado pode acreditar ou não, pode aceitar ou não. Então ele contou a história dele. Altamente pretensioso, a meu ver.
E me perdoe os fãs do Fábio. Vítima heróica. É uma vítima heróica. Exatamente. Ele é o herói e o anti-herói. Olha, o nosso Isaías vai entrar agora. Eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Por favor. Esse texto Não pode ser a primeira boa, Esse texto é inverídico e irreal. O que eu tenho falado para os meus amigos? Não mandem textos para mim que vocês não tenham conhecimento fundamental de quem escreveu e o teor. Certo. Por quê? Existe hoje uma rede de imbecis que ficam escrevendo por terceiros. Olha, estão escrevendo em nome do Chico Xavier. Chico Xavier não escrevia, o Chico Xavier psicografava. O texto não era dele. Samira, olha de quem estão Foram escrevendo. 365 livros. Aí chega um imbecil lá, não está fazendo nada, ele escreve. Ele escreve sobre Jabot, Veríssimo, Drummond. Esse padre aí, está aqui, é mentira, está aqui, é só lá no Google ver que ele não escreveu nada disso. Sei. Um dia que bom, desse, né? Um dia desse você me mandou um texto, você. Aí eu falei, Fernando, esse texto não é verdadeiro. Sobre Tiririca. Eu já caí algumas vezes. Dias depois o Tiririca fez um discurso com aquele teor muito parecido. Mas ele jamais tinha dito que tinha se arrependido de ter 2 milhões de votos. Depois sim, ele falou. Ele foi orientado pelos bandidos do Congresso a ratificar aquilo para que ele ficasse bem com a sociedade. Então, o que está acontecendo? Não, para que ele conseguisse a aposentadoria. Não, a aposentadoria ela é real. O povo não sabe, mas quando o deputado... Se você não fizer um discurso no plenário, você não pode. Não, aquela questão do discurso, na verdade, o deputado tem que participar de comissão. Ele pode, aquele detalhe do... Ele levou 8 anos para se arrepender. Aquele negócio do discurso, Fernando, também não é verdade. 8 ou 4. Aquele negócio do discurso também não é verdade. Ali era um fake. Fernando, não é verdade. O cara pode passar lá 4 anos sem fazer um discurso que ele não vai perder ou ganhar nada. Isso ali é o nosso grupo de imbecis que tem no Brasil, que escreve qualquer coisa. Quando eu estou falando agora com uma pessoa, eu falo, quantos livros você leu? Eu não posso falar isso, porque do mestre, do outro mestre. Mas quando eu falo com pessoas, quantos livros você leu? Quantas faculdades você fez? O que você fez na vida? Porque você está recebendo uma carga imensa de informação e, na maioria das vezes, fake. Por exemplo, eu conheço razoavelmente o regimento da Câmara Federal. Fui assessor do Lisânia Maciel. Lisânia Dias Maciel. Eu fui assessor do deputado federal Lisânia Dias Maciel. Então eu aprendi alguma coisa lá no Congresso Nacional. Ele foi constituinte. Eu, como assessor, eu lia o estatuto. Então, o que acontece é o seguinte, o deputado, ele quando chega no Congresso, ele passa a ter um desconto do alto salário dele da previdência específica da Câmara Federal. E aí ele paga muito menos e se aposenta com 8 anos depois na parcela proporcional, desde que também ele tenha contribuído anteriormente, professor Pedro, em outras atividades. Ele não se aposenta com 8 anos. Ele pega aqueles 8 anos e agrega do período. Agora, esse esclarecimento foi bom, mas não deu a sua opinião sobre o fato em si. O texto não existe. Atenção, só um minutinho. O Aibinder está pedindo uma parte. Não, a ideia existe. Não, o texto existe. Tanto é que foi publicado. Mas não foi escrito por ele. Tiremos o padre Fábio de Mello da Berlinda e fiquemos com o texto. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o texto. É isso que eu ia falar, não importa o autor. Não importa o teor. Quem passou, repassou, se eu tivesse repassado, e de uma certa forma eu estou repassando, ou vou criticar ou vou concordar. O teor de vítima heróica. Que é capacidade de bom moço. Não importa o que ele escreveu. E se você for pegar, a maioria dos discursos políticos são vítimas heróicas, né? Por exemplo, teve um que disse, minha mãe nasceu analfabeta. Ele era presidente da República. Minha também nasceu analfabeta. Nossa, não sabia desenhar ó com copo, né? O Lula, né? Dando uma de vítima. Quantos dão de vítima aí? Quantos não passaram por isso? A oposição, meus inimigos políticos. Essa postura de vítima conquista muita simpatia. Um pouco está acontecendo agora com a morte. Agora uma coisa eu dou toda a razão. Então uma politicagem danada em cima da morte de uma pessoa. Eu dou toda a razão para Isaías. O Nelson Rodrigues disse que nós seremos governados pelos idiotas. Que os idiotas se constituem a maioria. Vão esmagar as pessoas mais inteligentes. É muito difícil, Fernando. O que está acontecendo nesse momento com o advento da internet, ela tem 20 anos, né? Para nós, população.
década de 90, né? Ela deu um boom em 85. E as pessoas eram reprimidas, não tinha espaço de comunicação. Era no núcleo do bairro delas, no núcleo da igreja, da escola, talvez no segmento de partido político, associação de classes, né? E as pessoas não tinham essa capacidade. Mas, mestre Isaías, naquele texto, o que você concorda e o que você discorda? Fernando, como o texto não existe... Existe? Não. Não é, não, já foi esclarecido. Autoria não é de autoria, mas o texto está lá, alguém fez. Eu considero, porque eu não sei a fonte. Como eu não sei a fonte... Não, mas tem ideias que podem ser opinadas, por exemplo. Eu tenho que entender de onde, de quem construiu aquele pensamento. Eu cantava o hino na bandeira, é mais importante o hino brasileiro, claro que é bonitinho. Mas infelizmente... Salve lindo, pendão da esperança. Mas infelizmente esse modesto contribuinte desse debate, eu não me admito falando de algo que eu não sei a origem, que eu não sei o objetivo daquela publicação, porque ela pode denegrir inclusive a imagem do padre que não a escreveu. O padre hoje ele é um padre muito famoso. Sem dúvida. Ele passa por doenças sérias de depressão e tudo mais, mas ele é bonito, ele canta, diz que tem muitas namoradas. Mas está sendo comum essa história de padre com depressão, né? Porque essa é uma novidade que eu não sabia. Eu sabia, sim, que o padre Marcelo Rossi teve um problema sério por doença e depressão, etc. que tais. Eu venho lá, poxa, eu estudei lá um pouquinho de história, né? Você é um professor de história. Eu estudei um pouquinho, eu sou nada nisso aí. Então eu fico estudando de novo, para entender o que aconteceu no Brasil, né? O Brasil ele é cheio de documentos falsos na história, ele é cheio de inverdades. E essa internet, esse Facebook, esse WhatsApp, começaram a proliferar republicações, mas sem fundamento. Ontem eu chamei a atenção de um advogado, meu amigo, falei, amigo, por que você me manda um texto pelo WhatsApp com 2 erros de português latentes, se você sequer corrigiu o texto? Você leu, doutor Ailton Leite, meu amigo, meu irmão, você não leu o texto. Esse texto não pode ter sido feito por um advogado chamado Evandro Lise Silva. Tem 2 erros de português crassos aí dentro. Você, como advogado, você não pode repassar isso para mim. Eu estou lhe devolvendo triste porque você está me mandando esse texto. Então, é o mesmo caso desse texto. Mas eu opino, Fernando, é o mundo, você já respondeu no início, é um mundo que não existia, tá certo? E que nesse contexto você não pode falar. Não pode. Por exemplo, eu sou um homem de partido político. Eu vivi a abertura do país. Eu fui para a rua lutar pelas diretas já. Eu coordenei a campanha do Leonel Brizola a presidente da República. Eu vivi aquilo ali. Quem destruiu o projeto do CIEP é o braço direito. Rapaz, posso te falar uma coisa? É o braço direito hoje do Michel Temer. Posso te falar uma coisa? Meu inimigo mortal, Moreira Franco. O que eu vou falar, eu vou provar porque eu vou filmar. Eu estava sem câmera, eu faço uma caminhada de 6 quilômetros diários, né? E geralmente quando acaba todo o processo aqui do programa, vai para o YouTube e tal, e a hora que for. Então a hora que me dá é tipo 11 horas mesmo e vamos que vamos. E ontem eu passei em frente ao CIEPS aqui da... Como é que é o nome da rua aqui do CIEPS ali? Almirante Coca. Mas passei no sentido oposto, onde já é a Ponte de Bonfim. É deplorável o estado da quadra de esportes. A trave ela está tombada já há muito tempo. A grade que protege no entorno já não existe em vários pedaços. Quem destruiu esse projeto, Fernando, tem nome e sobrenome. Roberto Marinho. Também? Ele, na concepção contrária ao governador Brizola, institucionalmente, e o Moreira Franco. Eles destruíram. E é uma lástima, porque foi um projeto do Darcy Ribeiro,
na verdade, com a anuência, né, por parte Eu fui o primeiro a entrevistar em Palácio o Leonel Brizola, eu tenho inclusive foto disso, já publiquei várias vezes, na época na TV Tupi, quando o meu programa, em 91, quando a Cidinha saiu, eu fiquei 1 ano fazendo o programa de 9 ao meio-dia, com este nome deste programa, o programa Fernando Sérgio. E o Alfredo Raimundo disse: Fernando, dá uma chegada no Palácio, que era 82, né? E eu tive essa oportunidade de ver o brilho nos olhos de Leonel Brizola quando ele dizia do projeto que era o ensino integral e que jamais houve. Quer dizer, houve durante, mas depois foi esquecido. Só fazer essa observação do tempo real, professor Pedro e doutor Emílio Samira. A concepção do projeto do CIESP, por exemplo, ela data de 1983-84. Ele foi implementado com meias condições de 85 a 86. De 87 a 90, ele foi destruído pelo Moreira Franco e seus assecas. No segundo governo Brizola, ele é retomado. Então significa que há 30 anos atrás, nós destruímos um sonho. A sociedade optou em votar em Moreira Franco e não em Daci. E destruiu um sonho. 30 anos atrás, o que você tem? Você tem uma geração de muito bandido na rua, que não se Mas formou, é verdade. não se civilizou. É verdade. Não se civilizou e não teve oportunidades. O problema não é só você ter quebrado o sonho há 30 anos atrás. O problema foi a manutenção da quebra desse sonho. Porque depois entrou outros governadores que também fizeram não igual, fizeram exatamente nada e não procriaram nada da educação. E veja bem, nós não estamos falando, tomando este ou aquele partido, não, até porque... Nós estamos falando de gestão governamental educacional. E educacional. Não estamos falando de partido de pessoas. Até porque, se você... e dizer assim, a educação não teve o desenvolvimento porque falta dinheiro, falta verba, não é nada disso. O que falta é simplesmente ter o quê? O correto gestão. Como é que faz assim? O direcionamento correto para aquela verba. Porque você tem a verba, agora ela é disponibilizada de forma correta? Ela é utilizada de forma correta? Não. Então isso não é só educação, isso é educação, é saúde, é segurança. Todas as secretarias e ministérios estão nessa situação. Falta de gestão, falta de caráter para poder trabalhar honestamente. O que está precisando é isso. E isso começa a criar uma rede. Eu digo assim, suponhamos, eu sou secretário de educação, aí eu não recebo uma verba suficiente para isso. Aí eu falo para ele, que é o professor, tá vendo? Eu não te pago porque eu não tenho verba disponível para isso. E ele chega na frente e vai falando, ou seja, essa rede de mentiras, a rede de fofocas, começa a crescer de uma maneira tão grande, uma erva tão daninha, que você fala o quê? Cruza o braço, eu não posso fazer nada, aquela palavra sistema, porque o sistema não permite. O que é o sistema? Nós fazemos parte desse sistema. Se o sistema é de educação, a família faz parte do sistema, a sociedade faz parte do sistema, o professor faz parte do sistema, o aluno faz parte do sistema, o governo faz parte do sistema. Então, quem são os elementos desse sistema? Somos todos nós. Então, se um não faz, o outro vai dizer assim, eu não faço. Então, eu não faço por quê? Porque ele não faz. Ele não faz por quê? Porque o Aibinder não faz. O Aibinder não faz por quê? Porque o Fernando não faz. Enfim, quem é que não faz? O pai e a mãe que gerou o radiodeputado, secretário, seja lá o que for, que está lá no embrião ainda. Pois é, mas tem um detalhe, uma observação desse raciocínio, Aibinder, que queria a sua opinião. Primeiro, com a sua vasta experiência como psicólogo, até que ponto a ausência do estudo e a ausência de um norte, ou seja, de um objetivo na vida para um jovem pode jogá-lo da forma que estão sendo jogados aí na marginalidade? Até que ponto é o ponto que nós chegamos? Havendo educação, tem estudos que comprovam isso, a marginalidade diminui, a gravidez das meninas diminui, há uma série de... o nascimento irresponsável de crianças diminui, e tudo isso vai tendo efeito dominó, culmina no que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade em que a gente não sabe se você vai sair para a tua caminhada, se você volta. Claro, claro. Então é uma dúvida. Lógico. Se você vai sair de noite para uma festa, você já fica com medo. Nós já vamos sem dinheiro caminhar, por exemplo. Nós estamos na selva, desarmados. O presidente vai dar 1 bilhão para esse projeto de intervenção, mas quando precisa de 3,
que vai resolver isso? Uma maquiagem provisória? Mas temos uma coisa que eu e Saíra estava conversando aqui. O general que está à frente de tudo falou que precisa de 3 bilhões para colocar a segurança do estado do Rio em estado de condições normais. O Temer libera 1 milhão dizendo que esses outros 2 são de responsabilidade do governo. Não estou aqui duvidando de ninguém e nem desmerecendo a capacidade de ninguém. Mas pergunto assim, esse 1 bilhão vai ser gasto onde e como? Porque até agora ninguém falou quais são as rubricas. Bom, ainda nem chegou isso. Que esse dinheiro vai ser gasto. Chegou, o Temer estava onde? Não foi depositado. Não foi, esse recurso que é dinheiro, din-din, não foi depositado ainda. A partir de amanhã ou depois. E outra, o nosso Estado está aumentando a sua dívida de mais 1 bilhão. E aí? Nós temos daqui aí a 7 meses, nós estamos no mês 3, no mês 10, daqui a 7 meses, as eleições. Então, quem é que vai entrar agora para governador? Como é que está essa máquina? Nós não sabemos qual é a real dívida do Estado, nós não sabemos qual é a real folha de pagamento desse Estado, nós não temos ideia de como o Estado está sendo governado, nós só sabemos as consequências que nós estamos aí, com violência, educação, segurança, tudo, saúde, tudo sem nenhuma ordenação. Agora, quais são as causas e motivos disso tudo? Não estão sendo discutidos. Não estou dizendo com isso que a gente não tem que discutir as consequências. Mas nós podemos apresentar proposta, ter discussão? Podemos e devemos. Mas agora, os motivos que nos levaram a isso tudo não estão sendo colocados, estão sendo obscuros. Sabe, uma coisa que eu discordo do que você falou, me permita? Não, claro, é lógico. É o seguinte, ao sistema somos todos nós, mas quem tem poder são eles. Sim. Claro que a gente pode, sim, fazer manifestações que foram criticadas por você. E eu não concordo, eu acho que quem quer que fosse assassinado da forma covarde que a vereadora for, suscitaria, se tivesse popularidade, esse tipo de manifestação. E que bom que isso acontece, porque sim, se isso não acontecer, nós vamos ficar tolerando mortes e mais mortes. Vai resultar alguma coisa? Não, necessariamente. Mas é aquela história. Nós toleramos mortes e mais mortes há quanto tempo? Quantos PMs morrem? E está errado, 30 até hoje, 30 até hoje, não, só essa madrugada foram 3, um em Cabo Frio, 2 aqui no Rio de Janeiro. Agora, que seja PM, seja vereador, seja Deus o livre guarde qualquer um de nós, é deplorável, alguma coisa tem que ser feita. Se alguém fez alguma coisa no sentido de repente, o New York Times está divulgando, Washington Post está divulgando, Le Monde está divulgando, isso se torna uma pressão em cima do governo. E o governo ou faz alguma coisa ou fica ridículo diante, que é o que está acontecendo com essa intervenção. Eu não nego o que os partidos estão fazendo, o que a sociedade está fazendo, o que a mídia está fazendo com a morte dela. Acho isso que é legal, terrível. Tudo mais. A gente queria que não houvesse. A gente queria. Eu, por exemplo, eu nunca fui PSOL, eu nunca conheci essa moça. Agora, pelo amor de Deus. Sabe, é aquela velha história que se a morte de alguém, aí vem o pseudo preconceito de dizer lá, porque a médica fulano de tal foi assassinada, mas lamentavelmente a médica não dá ibope. Essa é que é a verdade. E nós estamos... Sim, mas é real. E se não der ibope, não funciona. Aí que tá politicagem. Não é politicagem, não. Sim, Fernando. Não é politicagem. Sim, pode até ser, mas e daí? Eu estou comentando uma pessoa que foi morta de uma forma covarde, com um tiro na diagonal, de uma forma que não pôde reagir, que pode acontecer com qualquer um de nós. Tá bom, vai dizer então se o motorista morre e ela não. Ia estar com essa propaganda? Não, então pronto, Fernando. Desculpe, sabe que uma vez, deixa eu só te contar uma história, que seja, mas é uma pessoa que tem que ser respeitada, é uma família que tem que ser respeitada, que não se pode, que não se... Também, porra, mas você acha, porque o PM ninguém conhece, aí ela conhecia, porque o PM ninguém conhece, cara, é resultante da vida, se vocês não percebem isso, é um problema de vocês, mas é resultante da vida. Há algum tempo atrás, quando acho que foi até o Neymar, foi, digamos assim, contratado a peso de ouro, né? Milhões que jamais nós vamos ver
né? E de repente eu estava abastecendo num posto de gasolina, tinha um doutor, um médico, né, que puxou conversa comigo e disse: Fernando, eu era da Rádio Tupi na época, eu ouço muito o seu programa, agora você vê que absurdo, o craque e tal, eu não me lembro bem qual era o craque. O craque e tal está sendo contratado, digamos assim, fosse por 800 milhões, não sei qual foi a verba, mas era uma coisa portentosa, né? Você vê, eu sou médico cirurgião e eu não ganho 20 mil por mês. Eu olhei para a cara dele, com todo respeito, e disse assim: escuta, 50 mil pagam para te ver? Fazer uma cirurgia? Não. Então não adianta ficar contestando, porque essa é a realidade dura. Dura. Pode ser política, pode até ser política. Em um dos programas aqui, eu e a Bíblia brigamos, discutimos com isso. Não, ninguém briga aqui, apenas fica a conversa acalorada. Eu e a Bíblia falamos dessa mesma situação hoje. Infelizmente, é o que é. Que você só vai para a rua, só se manifesta quando a coisa acontece com você e com o seu meio. Foi o que aconteceu com ela. Se não acontecesse com qualquer outro partido, aí eles iam para a rua fazer o que fizeram. Vamos ver. E aí o todo. Celso Daniel morreu em 2002. Quem? Celso Daniel, prefeito lá de esquerda. O prefeito o Milton Daniel deu foi repercussão? arrastado. Não. Prefeito. Muito bem. Isaías. Tem que compreender quem é o cadáver, né? Sim. Esse cadáver é um cadáver especial. Uma mulher negra. Dos outros. Claro, mas é isso mesmo. É da minoria, uma mulher que saiu da comunidade, uma mulher negra que chegou a uma posição que normalmente os negros não chegam. Quantas PMs negras morreram? Não, isso eu concordo com a Dina. Sim, eu estou de acordo. Eu só quero fazer uma introdução sobre isso. Diga, por favor. Não, se vocês puderem, a gente faz mais 20. Essa senhora, falecida aos 37 anos, ela tinha uma rede de relacionamento mundial. Ela não era uma qualquer. Claro. Certo? Ela era uma pessoa formada, e ela vivia os últimos 15, 20 anos. Bolsista da PUC. Ela era uma pessoa internacional. Internacional, eu sei disso. Ela não era um professor modesto como eu de história do município, matrícula 117.305. Não era o Fernando Sérgio. Não era. Ela era uma pessoa com repercussão mundial. Tanto é que o jornal Washington Post não iria colocar a foto dela, nem o Le Monde, nem o Figaro. Qual é o interesse desses três jornais de colocar isso por política? Nenhum, é absurdo. Porque ela tinha uma certa respeitabilidade nas ONGs mundiais, como brasileira, que nós desconhecíamos. Exato. Eu, como sou um homem militante de esquerda... Cuidado, hein, que você vai apanhar aí dos dois. Eu não escondo disso. Eu sou uma pessoa amorosa, solidária, eu vivo sob adoção de criança, eu não faço mal a ninguém, eu sou um do bem. Então eu posso dizer que eu sou de esquerda porque eu sou de esquerda do bem. Então, respeito quem é de direita, quem não é de nada, né? Então eu queria só pontuar isso. Essa pessoa não era uma pessoa qualquer para o exterior. Ela era uma pessoa muito respeitada, porque hoje existe uma rede, Fernando, os professores aqui sabem até isso mais do que eu, vocês dois sabem mais do que eu. Existe uma rede de relacionamento de ONGs, Pedro, você sabe muito bem disso. Existe uma rede de relacionamento de poder. Por exemplo, você sabe que vem verba do exterior para o pessoal, para a eleição. Se me permite, vou voltar a você, mas o Bruno Valente, que é recém-formado em administração de empresas, que passou 2 anos na Austrália, né, e visitou 14 países da Ásia, me pediu, meu filho, me pediu para entrar nesse debate. Desculpa, bom dia a todos. Bom dia. Eu cheguei agora, eu estou ouvindo aqui. Você foi da Gávea, né? Eu fui na Gávea, acabei de chegar, não podia deixar de comentar. Porque eu tenho visto muito comentário assim no Facebook em relação à direita, esquerda, e muita gente falando, pois é, no Rio de Janeiro a gente sabe a situação caótica que está, todo dia morre uma pessoa, todo dia morre um policial, o motorista da Marielle Franco morreu, ninguém falou nada. E realmente, todo dia uma pessoa morre. E aí fica a seguinte reflexão, essa situação toda caótica do Rio de Janeiro, com mortes acontecendo diariamente, a maioria a gente nem vê, o que você faz para mudar isso? O que cada um de nós fazemos para mudar isso?
A gente não faz nada. Sabe quem fazia? A Marielle Franco, que morreu. Que foi vítima de um... Verdade, acompanhando jornalisticamente. Está sendo caluniada por muitos aí. Quem fazia era ela, não éramos nós. A gente tem uma parcela muito mínima de cooperação nesse sentido. Desculpe, eu faço. Não, você Eu sou um homem sério. Desculpe, também Eu faço. faço, entendeu? Não, eu acho que todos... Tudo bem, eu quero mas fazer olha só, uma a vez, eu gente faz, faço. mas o que a gente faz em uma proporção muito menor, porque ela era uma representante da gente. Isso, mas eu como É por isso cidadão, que como essa pessoa, eu morte faço. não é comparado, acho que toda vida tem um Você valor viu o igual. discurso que ela fez lá quando mataram os 7 lá em São Gonçalo? Menores, pobres, pretos, coitados. Aquele discurso padrão. Fez isso. Os santinhos foram apreendidos com fuzil metralhadora, fuzil automático, vários rádios de comunicação e várias pistolas. Os santinhos, que eu estava defendendo. Mas há uma pergunta... Não, há uma Justifica a morte dela. há Eu uma- só tô Eu acho que mostrando é o uma Kimbo. questão eu acho que isso aí é uma visão muito, assim, muito fechada, não é uma questão assim. de ela tá É assim, a gente tá ela fechado nos defende, fatos. ela defende o detalhe é o seguinte, ela eu defende, posso dizer. bandido, não é. Eu acho que a gente É assim. enfrenta o Rio de Janeiro, a gente enfrenta uma realidade. A geografia do Rio de Janeiro é muito misturada, então a gente está cercado de favelas. E as favelas a gente não 500. tem como ignorar. As favelas, a gente tem mais favela hoje do que cidade propriamente. Então a gente não tem como ignorar. Então se você quiser mudar alguma coisa, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que levar a educação para as favelas, a gente tem que dar uma condição mínima básica para eles. A gente simplesmente não pode excluir. Tá, mas por que ela não levou toda essa educação que onde ela Porque saiu, não houve, que foi a favela da porque Maré? não houve tempo, Por que que eu tô- doutor. então pronto, então Doutor, não é houve política, tempo. bom, Doutor, Fernando. querido Tá, Fernando, Pedro, eu falo assim, você não com a vamos idade que você endeusar. tem. Não Não, peraí. vamos Você endeusar. com a idade que você Não tem. Eu com a vamos idade O único que aspecto tenho. que eu discordo Nós você não não levamos. Tá sendo... Não, ninguém está É endeusando. santificando. Nós né? estamos analisando. É santificando. Eu acho o Vamos seguinte, dizer. eu não conhecia. Eu sou uma pessoa que eu me sinto de centro-esquerda, não de direita. Não vou ficar simpático para ninguém para ser, porque já vivi muito. Tive a oportunidade, quando eu tinha 15 anos de idade, e pouca gente sabe disso, de lamentavelmente, sob a ameaça de metralhadora INA, numa rádio chamada Rádio Difusora Minas Gerais, ter que ler a deposição do João Goulart, e depois ser preso. E eu sei o que se passava também. Aí vem com conversa fiada, dizendo o seguinte, não, mas não houve e tal. Só quem fala isso é quem estava bem. É quem está ótimo. Isso é muito relativo Ora. também. Da mesma forma que acontece, ela Não tem não fazia nada na Maré, ela defendia... Não, isso é relativo. Que Isso cometia é. infrações. Agora, e vamos- também vieram policiais à tona dizendo que a Marielle foi uma das únicas a prestar o apoio necessário na Às morte dos famílias de policiais. às famílias, porque era uma pessoa, mal ou bem, acho que diante de toda comoção pública, até quem não tem conhecimento pode ver isso, era uma pessoa que era, dentre tantas maçãs podres que a gente tem na política, era uma pessoa de uma índole boa, uma pessoa que tentava fazer o bem. E infelizmente a gente tem poucas pessoas assim e estão sendo minadas. Com isso eu concordo. Eu não estou negando a existência disso. O que ela fez, o que ela ajudou, nada disso eu nego. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a morte dela é tão igual quanto a de milhares de pessoas que tem. Claro, mas eu E também essas nego. milhares de pessoas Exato. são esquecidas, são Exatamente, negadas. Não, mas não. aí Então, aí eu te pergunto, Aí, só um Deus, minutinho. ela pode mestre, ser autoridade. espera, atenção, gente. Ela é uma autoridade. Só um detalhe. concordo. Agora, Engraçado, 1000 veja pessoas pesam como- muito mais do que um. Veja, mas ela é primeiro o primeiro é o seguinte, debate é debate. Isso só mostra que se nós ficarmos aqui, cada um, se nós ficarmos com nervosos e com rancor um do outro, significa, não, só lembrando, era aí, cabe o esclarecimento de um velho condutor de debates. Cabe o esclarecimento, tem muita gente que fala e que sai de uma forma diferenciada. Então acontece o seguinte, é porque nós mesmos não tivemos educação. Eu me lembro na época que eu fui diretor cultural da Brasil Estados Unidos, em que eu recebia os norte-americanos e que alunos norte-americanos iam aos Estados Unidos, que lá, naquela época, sem nenhuma revolução, você tinha escola de debates. E o debate não é embate.
É isso que tem que se esclarecer. Deixa eu fazer- Aqui até hoje não tem. Aqui até hoje não tem. Até hoje não tem escola de debate. Deixa eu fazer minha última participação. Por favor, na última não. Não, faltam 2 Eu vou chegar mais 10 minutos se vocês permitirem. Ah, é? Então não tem mais tempo. Mas, por favor. Eu quero aliviar aqui. Jerry e Adriane cantava O Amor, né? Doce Amor, Querida, foi um dos seus sucessos, né? Eu estava achando que estava no final, eu peguei aqui Caruso para aliviar um pouco esse momento, tá certo? Você sabe que eu falo o italiano muito mal, hein? Mas eu vou aqui. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai, è una catena ormai, c'è e si oggi e sangue tinto vene, te quero bem, sabe? Mas tanto bem, sabe, amigos? É uma corrente agora que desfaz o sangue tinto da veia, sabe? É a amizade. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas estão confundindo posicionamentos políticos, o embate da direita com a esquerda, com um fato terrível que nós tivemos. E eu, por exemplo, discordo da opinião do Pedro, onde que ele disse assim: as milhares não foram lembradas, estão sendo lembradas agora, sim, com a divulgação da Marielle. Estão sendo lembradas. Chegaram onde nunca chegaram. Em frente à Universidade de Harvard se fazia uma manifestação contra a violência no Rio de Janeiro. Ora, pelo amor de Deus, como que não? Como que não? Somos nós. Bruno, quem coloca aquelas cruzes na praia com o número de policiais assassinados, somos nós. Não somos policiais. Diuturnamente. Eu faço parte daquilo. Mas diuturnamente. Eu vou de madrugada para a praia, eu paro meu carro ali na Siqueira Campos, desço, vou lá, o que eu tenho que fazer? Deixa eu tentar dizer uma coisa que a gente não pode comprovar. Diuturnamente, ao longo de quem acompanha a minha carreira, não de quem vem a um debate e eventualmente jamais ouviu. Primeiro que eu não sou nem sequer um dos principais, não me sinto assim, um dos principais comunicadores do rádio brasileiro. Sou mais um apenas, mas que fiz a minha profissão honestamente. Então quem me acompanha, o ouvinte que me acompanha, ele sabe que diuturnamente a gente falou dos mortos, diuturnamente a gente falou dos PMs mortos. Mas de repente parece que só PM é santinho e que os outros todos que morreram é que tem culpa do cartório. E PM não é santo. Tem aqueles que são bons e tem aqueles que são maus. Recentemente... Vereador é santo? Necessariamente não, eu não estou falando de santo, estou falando de assassinado, estou falando de morto, estou falando de uma pessoa que foi de uma forma covarde, morta, exatamente em função dos PMs também. Agora, tem uma denúncia, por exemplo, que não foi comprovada, de que um comandante do batalhão, e veio através do governo federal que está tentando resolver, sanear, que um comandante de batalhão recebia dinheiro de uma determinada facção para combater outra. Então ele tinha produtividade. Ele combatia a outra, mas estava sendo a soldo. Então alguma coisa tem que ser feita, porque senão vão morrer inocentes cada vez mais. E ninguém está falando de santo aqui. Graças a Deus, eu não sou santo. Tem gente que fala assim: santo é uma coisa muito chata. Santo é chato demais. É preciso ser humano, é preciso ter opinião, é preciso ter participação. É isso que eu acho. É isso que eu estou brigando. Capacidade de fazer alguma coisa. Que faça. Capacidade de fazer alguma coisa, como também discordo de você naquele momento que você disse que nós não estamos fazendo. Um programa desse nós estamos fazendo. Não importa os posicionamentos. Pelo seguinte, porque veja bem, exatamente. Quem tem capacidade de mudar realmente é quem a gente elege. Quem elege, exatamente. Se você eleger sempre as mesmas nações podres, vai continuar esse caos. Exatamente. Exatamente. Tem parte. Por quê? Eles estão lá para mudar. Eles estão lá indicados para mudar. Então, mas quem faz a mudança somos nós. Então cadê essa mudança? Aí é que está. Qual é a conscientização? Faz o seguinte. Qual é a conscientização? Contra o Pedro. Você vai para a rua. Aí foi o que eu falei aqui no programa que nós tivemos aqui, que o Albinta até falou assim, não sei se o Albinta vai lembrar disso. Que nós falamos assim, eu falei, a pessoa só se preocupa com a morte, com alguma coisa, com essa violência, quando acontece na família. Aí fala assim, eu quero justiça, eu quero isso, eu quero aquilo. Enquanto isso não bate na sua porta, temos que discutir, é triste, é isso, é aquilo. É isso que eu estou falando. Então, cadê a conscientização de todos que isso que está acontecendo
que pode acontecer com um ou com outro, qualquer coisa, pode acontecer com a gente. Nós só passamos a discutir isso, só passamos a dar importância para isso quando isso que nos atinge. Não, é isso não, que eu não, quero. Eu não quero que... Aí por isso que eu falei que isso é um ato de politicagem e não um ato político. O ato político é o quê? O que a educação é um ato político? A saúde é um ato político? Tudo pode ser um ato político? Sim. Sim. Desde que a conscientização de todos... Para não ficar um ping-pong, eu volto aí com você. Eu quero ouvir a opinião do Aibinder com relação ao que disse Aibinder, o nosso Pedro. Ele tem razão. A gente vai se doer muito mais quando chega Quando perto. acontecer, claro. Quando chega perto. Mas nesse momento dói também, não? Qual? Qualquer morte. Qualquer morte, mas não uma em particular. Sim, mas Está dói. fazendo Mas uma em dói. particular. Mas dói. O que nós estamos fazendo Não aqui... tem que estar defendendo a morte dela. Claro. Também não precisa defender a morte dela. Estamos Eu sei, defendendo eu sei. a injustiça generalizada aos outros. Exatamente. Mas justamente pelo fato dela ser uma figura pública, já tomou uma proporção maior. Então, olha só, por exemplo, a gente está enfrentando várias mortes aí diariamente, morte na favela, morte que a gente não vê, morte de conhecido, de amigo, até chegar em uma pessoa particular. Mas justamente a morte de uma figura pública é sempre o mais... Quem é figura pública? Claro que sim. Ela é uma figura Claro que pública. sim. É, o Estado de Direito, ele é representante do Estado de Direito. O professor é uma figura... Oi. O professor é uma figura Isaías, para não ficar... O juiz é para não uma ficar, figura pública. Só um minutinho. A juíza lá de São Gonçalo Deus do morreu céu. da maneira que foi. Sim, E aí? e 12 foram condenados, estão cumprindo pena se você não sabe. Sim. Se morre um São 35 anos de prisão. Estão condenados, estão presos. O jornal vai ser de quem? Vai ser do taxista ou vai ser do prefeito? Vai ser do prefeito. A capa do jornal vai ser do prefeito. Atenção, Isaías, Essa é por a favor. realidade. Então significa, Essa é a realidade. segundo Olha só, essa sua teoria, o motorista dela já cantou. Não, eu justamente... Ué, se o taxista Volta 10 o minutos motorista antes dela ali. morreu. Volta 10 minutos antes ali, se você voltar, eu falei pra você Sim. que todas as vidas pra mim têm o mesmo valor. Só que isso é um Essa fato. tem mais, né? Não tem mais, mas vai ser mais noticiada, vai ser capa de jornal. Aquele que é vai ter mais famoso, repercussão. infelizmente. Porra, Oi, é uma figura Isaías. pública, Mestre pô. Isaías. É um Só um vereador, é um minutinho. prefeito, é uma pessoa que a gente elege para mudar o país. Mestre E agora Isaías. deixa eu te perguntar, a pergunta que eu queria fazer, que eu acabei atrasando. A gente viu, né, deu no Fantástico, deu na Globo, eles pegaram nas câmeras de segurança, deu para ver que foi um assassinato planejado. Agora me responde, por que você acha que assassinaram, que montaram todo esse esquema de seguir o carro, de esperar ela sair, de seguir até Estácio, numa rua que não tinha ninguém, numa rua que era difícil de iluminação baixa e assassinaram a Maria de Franco? Por que você acha que aconteceu isso? Você acha que foi uma rixa política? Pode ser rixa política, rixa Eu acho que o pessoal, problema é muito maior do que você política achou. pessoal. Eu acho que o problema é muito maior do que Só um minutinho. Gente, deixa o Então tá, professor... então quando Vocês vão mataram voltar a aquele falar. turma Pera aí, toda, calma. Deixa eu falar um pouquinho. O Isaías quer falar um pouquinho. Eu vou voltar então à minha área de formação. Isso, Né? mexe com a história. Certo? Um mestradozinho vagabundo lá, mas vale a pena. Existem algumas mortes que são simbólicas. Quando assassinaram Tiradentes, a uns 2 quilômetros daqui, em 21 de abril de 1792, a coroa portuguesa resolveu cortar o corpo e distribuir em várias regiões do Brasil para amedrontar a população e para mostrar que ele tinha morrido, porque não chegava essa informação fácil. Logo à frente mataram o Frei Caneca. Uma morte também simbólica, que fez 200 anos agora, recentemente. O suicídio de Vargas, Que é discutível. também tem todo o simbolismo, né? A morte ou não de Tancredo, tá certo? A morte agora recente do ministro do Superior Tribunal Federal. A do Castelo Branco, Do Castelo um avião Branco. a bal voando, o outro em pleno voo e o piloto sobrando vivo. O mestre Abílio sabe de Juscelino, né? Carlos Lacerda. Então, eu tenho para mim que tem um mistério que acontece, Bruno, na vida, que eu chegando aos 60 anos eu não sei explicar, que realmente a morte, ela acaba por suscitar essa situação toda. Esses mitos, Esses mitos, porque essa senhora, ela passaria pela Câmara dos Vereadores como os outros 50 e tantos vereadores passam. Eles fazem projeto. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Faz um projeto de lei, faz isso. Mas com certeza ela não queria morrer. Mas a morte... Ninguém quer, né?
Com certeza, não das condições. Mas das condições. Jamais da condição. Então, a gente tem que dar um desconto a essa situação. Claro. E eu faço aquele... Porque estão aproveitando politicamente dos dois lados. Não é só de um lado, Deixa eu não. fazer mais uma observação. É porque eu tenho memória, por isso que eu tenho estudo mais memória. Quando aquela médica foi assassinada na linha vermelha, em 2016, fevereiro de 2016, houve uma grita assim, Fernando. O presidente do CREMERGE foi para as ruas, nós fizemos lá uma passeata lá na Churchill. Houve uma mudança na gestão policial na linha vermelha por conta disso. Então, as pessoas não compararam uma coisa completamente diferente. Aquela senhora doutora estava saindo do plantão do Adão Pereira Nunes, ela foi assassinada e houve uma grita assim naquela época. Então, só que, evidentemente, trata-se de uma médica que foi assassinada, não se sabe ainda até hoje o que foi os motivos. Agora, eu volto àquela colocação. Às vezes nós não tínhamos dimensão da rede de relacionamento dessa senhora que faleceu. Ela tinha uma rede internacional de relacionamento. O PSOL, ele tem partidos correlatos na Europa. Então, a Espanha tem o PSOL, na Espanha. Então, esses partidos, eles acabam, de alguma maneira, se autoprotegendo, tá certo? E ninguém vai fazer um minuto de silêncio na ONU se não for uma pessoa que tenha relevância. Exatamente, tá é isso aí. Será que a força é tão grande dos partidos tupiniquins para fazer um minuto de silêncio na ONU? Eu volto a uma pessoa que eu conheci, o seringueiro Mendes, Chico Mendes. Eu conheci fazendo a palestra na ABI, em possivelmente 88. A morte dele suscitou uma mudança enorme de leis, de processos internacionais, porque ele era um seringueiro, mas só que ele era um líder e representante. Então, a gente tem que dar um desconto a essa senhora, porque a gente não sabia o tamanho dela. Exatamente. O ato do Chico Mendes foi um ato político. Sim, mas tudo é político. Política com K quer dizer o quê, professor? Política em grego. Professor. Isso é politicagem. Política com K em grego quer dizer? Dar. Não, vida. Tudo é política. Você discutir tudo, até você dizer que é apolítico, você está sendo político. É você discutir toda a questão de sua integridade, sua moralidade, sua ética, relação ao povo e relação ao... Olha, quero parabenizar a turma dos debatedores, que hoje foi um belo debate. Por favor, a Emília não me olha assim que eu fico com medo. Estou esperando minha espada katana para resolver isso. Pegar todos para o almoço amanhã, os debatedores. Todos os debatedores no almoço amanhã, se Deus quiser, vivos. Foi um grande debate. A qualidade maior do debate é que... Não espere que eu volte tão cedo, porque eu não gosto mais de debater, eu não gosto mais de conversar, entendeu? Eu não quero mais... Samira, amo vocês, mas eu não venho aqui mais, assim, com frequência, porque eu não quero mais conversar, entendeu? Hoje eu abri uma exceção de vir, porque eu não estou conversando nem com vizinho, nem com aluno, não estou debatendo mais nada. Mas eu pensei que eu ia vir falar do almoço de amanhã, mas a pauta é tão grande. Olha a quantidade de corações aí aparecendo. Eu não quero mais debater assunto nenhum, tá certo? Estou falando, mas eu abro, por exemplo, se uma rádio me chamasse hoje, aí você vai fazer um debate, eu quero 100 mil reais para ficar lá uma hora. Ele não vai me dar, porque eu não mereço, eu não vou, entendeu? Porque hoje eu não converso mais. Merecer você merece, você só não vão te pagar, só isso. Peço desculpa aí a Marco Silva, ao Oscar Berra, todo mundo, porque eu me excedi, mas não me excedi o ministro Barroso ontem, não. O ministro Barroso ontem foi fundo, né? Não se excedeu, ele falou eu pensei até que a gente ia discutir sobre Gilmar Mendes, mas depois eles se encontram no cafezinho lá do Supremo. Político é assim, não é não?
se estapeia e tal, daqui a pouco tá tudo tomando cafezinho junto. Ali não, Fernando. Não, né? Você vai ver amanhã. Que bom. Que eu vou lhe entregar um presente amanhã. Muito obrigado. E eu vou te mostrar que eu vou lhe dar um presente de amor, de carinho, mas eu vou te mostrar que é um presente político, porque eu vou abrir uma página desse presente. Pois é, olha, e vou falar assim, ó, essa pessoa eu excluí do meu presente. Você falou em Chico Mendes, a Denise Guzmán Silva dizendo, sim, lembro bem de um programa na Rádio Tamoio que o Chico Mendes disse que ia ser assassinado, o programa era meu, na Rádio Tamoio, nos idos dos anos 80. Meu caro Luiz Aibinder, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre muito interessante e muito franca, que é a característica do Aibinder. As pessoas que quiserem fazer o seu curso de psicologia, qual é a forma de contatar? Pode ser o telefone 2285-0550, 2285-0550. E também agora tem um canal do YouTube, Psicólogo Aibinder, do qual você participa. Que bacana, é verdade, uma honra. Dando depoimento lá, e outras pessoas das minhas gerações, clientes. Esse trabalho brilhante que o Dr. Aibinder faz. Me orgulha muito. Parabéns, parabéns. O Oscar Berro, sabe, o Pedro está dizendo assim, convida como é que é o nome do homem mesmo? É Raposo, né? Não, Raposo. Raposo vem de raposa, né? O Raposo e o Gilmar para um debate. Deus me livre. Aí precisa de segurança. Aí as espadas katana vai ter que funcionar. Ô Pedro, muito obrigado por sua presença, sempre brilhante também, né? Eu que agradeço, desculpe evento mas faz parte, é um acalorado. O debate é isso. O debate é isso. Faz parte. Aí, algum tempo atrás, alguém disse, mas debate ninguém chega a conclusão alguma. E é verdade. Mas quem vai chegar a uma conclusão, de repente dando razão ao Aibinder, a você, a mim, ao Isaías, ou ao Bruno, é o espectador. Só um aviso para o espectador. Nosso debate não é pessoal, é só de ideia. Claro, lógico. E outra, se nosso debate chegasse a uma conclusão, nossa função aqui acabaria. Vocês viram na internet dois adversários que estavam debatendo, os que aqui estavam debatendo, busca na internet, mas saíram na porra. Vigilado. Ainda tá ao vivo, Tá ao vivo ainda? Tá ao vivo. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tá legal. Mestre Isaías. Lendo aqui a fala ontem do Luiz Barroso. Sei. De uma mente. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Vossa Excelência é uma desonra para todos nós. Nossa. Vossa Excelência desmoraliza o tribunal. Já ofendeu a presidente Carmen Lúcia, mineira querida. Ofendeu o carioca ministro Luiz Fux. E agora me ofende. O senhor é mistura do mal com o atraso e pitada de psicopatia, disse Luiz Barroso. Assinamos embaixo. A Denise Guzmán está dizendo que o debate está tão animado que o Todd resolveu entrar. Porque ele está latindo, está se despedindo. Ô Bruninho, parabéns pela formatura, né? Foi um espetáculo, é o mais novo administrador de empresas. Administrador fresco, né? Que nós temos. Verdade. E detalhe, foi o segundo colocado do curso. Segundo colocado, com média 8. Vou lhe dar 5 livros da minha estante. Vou te dar Hidalberto Tiavenato. Certo? Vou te dar Galbraith. Vou te dar o livro do Habermas. Tá certo? E mais uns 2 para que você sua, porque eu tô procurando alguém para dar esses livros. Não dá livro não, cara, foi sofrido terminar. Peraí, eu faço uma coisa, então, eu agradeço. Depois deixa aqui que depois ele pega. Eu sou professor de história. A minha formação é bacharel de administração de empresas. Eu entrei na rural, Pedrão. Eu aceito esse livro porque eu estou montando uma biblioteca no Senador Furtado. Entristeci com o Bruno querendo o livro do Galbraith. Uma biblioteca onde nós vamos trabalhar com essa biblioteca aberta para todos. Eu aceito os livros. O Bruno, já que o Bruno não quer, eu aceito os livros. E o Habermas, o filósofo de Muniz. Não, o nosso próximo livro de discussão vai ser Arte da Guerra. Fala disso, qual foi? Deixa eu dar uma de pai babão aí. Qual foi o teu gabarito? O CR, coeficiente de rendimento.
Foi o segundo, foi 8,63. Maravilha, maravilha. Parabéns à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está fazendo um grande trabalho aqui no Rio de Janeiro. É papo de professor. E chegamos ao momento. Chegamos ao momento do caos do rádio. Né? O caos do rádio, na verdade, não vai ser, hoje não vai ser um caos engraçado, não. Aproveitando esse momento do debate, era o dia 30 de março de 1964. Véspera. Eu estava na Rádio Industrial de Juiz de Fora, que era a grande rádio de Juiz de Fora, fazendo um noticioso com uma pessoa que me deixa saudade, que foi o Luiz Araújo, só que eu nascido em 46, em 64, 18 anos. E estudava e fazia locução, quer dizer, e era um noticiário de 2 ou 3 horas da manhã, e do outro lado estava o Luiz Araújo, esse rapaz que mais tarde viria para o Rio de Janeiro, brilharia de uma certa forma no esporte da Rádio Tupi, e morreria na estrada vítima de um desastre. Mas naquela época, ambos vivos, estávamos lendo o noticiário e levamos um susto. Entrou dentro do estúdio uma equipe, por assim dizer, um pelotão, se foi isso, da Polícia do Exército, com metralhadora Zina, e disseram para a gente, de ordem do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, por favor, leiam isso. Diante dessa persuasão, lemos o que era, na verdade, a deposição do João Goulart. E acabamos de ler, fomos retirados do estúdio e fomos levados para o jornalismo. E a partir daí uma equipe militar assumiu, e aquela gravação com a minha voz e com a voz do Luiz Araújo, ela passou a ser tocada de meia em meia hora. A nossa posição era absolutamente contrária, em favor da Constituição. Por quê? Porque eu presidia a Associação de Estudantes de Juiz de Fora. E porque também meu irmão mais velho, hoje falecido, era presidente da União Juiz-Forana dos Estudantes Secundários. E nós todos entendíamos que esse país teria que ter melhor disposição de renda. Sem sermos comunistas. Parece que o pessoal fica apavorado quando se fala em socialismo e comunismo, e tem que se entender que há uma diferença entre socialismo e comunismo. Mas eu sempre me senti um liberal da seguinte maneira, de achar que, ainda que sendo liberal, havia a necessidade da educação e notadamente do desenvolvimento dos mais pobres. A partir daí, naquela noite, nós ficamos sem saber o que estava acontecendo, e eu e meu irmão fomos levados à sede da 4ª Região Militar. Eu disse que fui preso, não fui preso, fui detido, é diferente. Em chegando lá, nós ficamos na antessala do general Olímpio Mourão da Costa Filho, e vimos do outro lado o Marechal Odílio Denis, que estava com um terno preto, com gravata preta. Eu me lembro até que havia uma fama não muito curiosa. Diziam que ele era gay, eu não sei se era, naquela época nem usava esse termo, e meu irmão ainda brincava comigo, dizendo, olha, esse cara está olhando muito para você. O que não é verdade, eu até nem sei, mas foi um fato que ocorreu. Ali naquele lugar estavam outros jornalistas, e a maioria da United Press International, da UPI. E foi ali, passando uma noite, quando no dia seguinte, no dia 31 de março, nós ficamos sabendo de que o João Goulart havia sido convencido por um capitão do Exército de tomar o avião, e ele e o Brizola iriam para o Uruguai. O tempo passa, e aí já nós não estamos mais naquela época, nós fomos liberados, e na verdade muitos problemas houve, porque meu irmão, além de jornalista, era superintendente da SUNAB, e meu irmão imediatamente perdeu 70% dos seus ganhos e teve que viver numa dificuldade imensa até poder se tornar o empresário de sucesso que acabou se tornando. Muito bem, o tempo passa, chegamos aos dias de hoje. Esse menino que vocês viram aí, namora, e já é meio namorido, da nossa querida Monique Assis Brasil. Muito bem, certa feita lá vou eu num desses almoços de família lá em Itaipu, onde o Mauro Sérgio, que é dentista, que é pai dela, mora, e o que tem isso a ver com essas idas e vindas da vida? Sou apresentado a um senhor, né, coronel do Exército, né,
que era justamente Assis Brasil. Foi ele quem convenceu o João Goulart a deixar e botou o João Goulart avô da Monique. Então a vida vai, a vida volta, e o que a gente espera na realidade é que possamos sobreviver, né? E para sobreviver a gente precisa efetivamente ter a segurança nas ruas, porque evidentemente todas as pessoas que aqui estão, ainda que com pensamentos diferentes, são pessoas do bem, e é isso que a gente precisa. Grande abraço a todos. Esse foi um caos meio que, né? Mas foi um caos do rádio. Até amanhã. Hein? E até amanhã. E até amanhã no almoço, se bem que amanhã teremos o programa pela manhã. Um grande abraço. Namastê.